Olá, pessoal! Muito obrigada por estar conosco novamente para o programa Negócios e Companhia da nossa Vale TV. A nossa convidada de hoje é a Júlia Rolinda Silva. Ela é arquiteta e urbanista e mentora, uma das mentoras do Interventura, uma ação que começou voluntária, que agora se tornou uma empresa voltada ao empreendedorismo social. Ela vai contar para a gente como é que isso funciona e os resultados que ela tem alcançado até o momento. Fique conosco! Júlia, muito obrigada mesmo por ter atendido o nosso convite para falar sobre esse projeto tão bacana que tu tem desenvolvido. Eu fico muito feliz pelo convite, fico agradecida também pela oportunidade. E ele iniciou de uma maneira muito orgânica, né? Assim. De uma maneira assim de querer transformar com as próprias mãos e não ficar esperando as coisas acontecerem, né? É um projeto, iniciou como projeto e agora como empresa, né? A gente busca a transformação, né? A transformação das nossas cidades, a transformação dos ambientes que a gente vive em cidades melhores de se viver, né? Sim. A gente luta por cidades para pessoas. Essa é a ideia. Mas antes do Interventura acontecer como ele está hoje, no formato de hoje, teve um processo que tu estava comentando que começou na faculdade. Mas antes da faculdade, a Júlia sempre foi metidinha na questão das maquetes? Como é que tu entrou nesse mundo da arquitetura? Eu sempre fui muito inquieta, né? Sempre fui muito. Eu fui uma criança muito rueira, essa é a palavra, né? Eu não sou gaúcha, eu sou matogrossense. E aí eu morei até os meus 10 anos, né? Numa cidade. Era uma espoletinha. Isso. E eu gostava da rua, né? Subir em árvore, jogar bola na rua. Eu tinha muito essa coisa da rua. A minha conexão era a rua. As brincadeiras de pega-pega, de bola, enfim. Eu acho que isso me constituiu como pessoa, vivenciar a cidade, né? Certo. Quando eu era criança, assim, essa coisa da natureza também, a minha diversão de final de semana era ir para o Rio. Então, eu trouxe comigo essa questão. E eu gostava muito de brincar, eu gostava de montar as casinhas das bonecas. Ah, viu? Ó, tinha uma coisa a ver com... tinha. Aí, quando chegava na hora de brincar com a boneca, eu não queria mais. Então, eu só montava a casinha. Tanto grande, né? Assim, do meu tamanho, quando eu era criança, uns 8, 9 anos, quanto a de Barbie, né? Aquela que a gente faz. Daí, sim. Eu montava a casinha. Eu gostava de montar e depois eu não queria mais. Não queria mais. Brincar com a bonequinha ali, eu não queria. E tu veio para o Rio Grande do Sul quando? Para estudar? Como é que foi essa transferência? Eu vim para o Rio Grande do Sul, eu era criança, ainda eu tinha de 10 para 11 anos. A gente veio tratar uma doença da minha mãe, que aqui tinha mais tratamento e tal. Então a gente fez a mudança. Para mim foi bem difícil. A gente iniciou morando em Novo Hamburgo, né? E aí o meu pai é comerciante, meu pai tem mercado, enfim. E também desde muito novinha envolvida com pessoas também, né? Porque o trabalho com Interventura é muito cidade e pessoas. Então me criei no meio do meio comercial também, né? Comecei a trabalhar muito cedo também. Então foi isso, assim, a gente fez essa transição para tratar uma doença, acabei ficando. Depois meu pai se mudou para São Leopoldo, aonde eu fiz Unicinos, né? Sou formada pela Unicinos, me formei em 2015-2 e ali no final do curso, no último ano de faculdade, eu me descobri como urbanista, né? Porque o trabalho com Interventura é sobre urbanismo e um urbanismo não tradicional, um urbanismo colaborativo. E naquele momento eu resolvi, foi um grande desafio para mim, peguei uma área em São Leopoldo que é a Rua da Praia. Que é lindo lá. Lindo. Aquele pôr do sol, nossa. Quando o pessoal descobrir como ele é lindo, vai começar a rivalizar com o de Porto Alegre. E quando tiver uma estrutura, né? Proporções, claro. E aí eu me apaixonei, no meu 5º semestre de faculdade, eu me apaixonei pela área, né? Aí quando chegou na hora de escolher o tema, porque, né, tu tem a escolha do tema, a minha orientadora, que é a Isabelle Colosso na época, né, comentou, né, olha, que é uma área de APP, né,
Eu acho que não cabe fazer... O que é APP? É uma área de preservação ambiental. Certo. Então, ali toda é uma área de, né, que tem que ser preservada. E eu disse, bom, então eu, né, vou precisar fazer um projeto urbanístico. E eu não estava preparada para isso, né? O TCC é de 6 meses e eu resolvi fazer de 1 ano para me mergulhar de cabeça nesse projeto e realmente dar o meu melhor. E foi aí que eu me apaixonei pelo urbanismo. Que é essa coisa de projetar cidades, de olhar a cidade exato, criticamente. Exato, olhar, vivenciar a rua, vivenciar os parques. Então foi naquele momento que eu, olha, eu acho que eu tô mais pro meio público, né, do que realmente a questão da edificação mais privada, que a arquitetura lida mais. Tá tudo englobado no mesmo pacote, Claro, né? Quando tu sim. fala de arquitetura, tu fala de urbanismo, né? Só um parênteses, pena que muitos projetos arquitetônicos não têm esse olhar para a urbanidade. A gente vê coisas assim nas cidades, em São Leopoldo, que meu Deus, como puderam fazer isso, né? Ao mesmo tempo que está conectado, o urbanismo acabou, ele acabou se perdendo um pouco nessas questões, porque se você for olhar a lógica, primeiro você olha no macro, né? Você olha a cidade como um todo e vai dando zoom, zoom, zoom para olhar o micro. E na prática, a gente faz ao contrário. Isso. A gente projeta primeiro o micro, vários micros, e que daí vira falta planejamento urbano nas cidades, né? Sim. Falta também esse olhar do macro, esse olhar coletivo, esse olhar colaborativo, que daí vem essa questão do urbanismo colaborativo. E aí tu conseguiu, durante aquele ano do teu TC, tu conseguiu descobrir algumas coisas, desvendar alguns segredos daquele lugar, como é que foi esse processo? Eu acho que, primeiro eu me descobri. Eu comento que eu fui um tropeço no urbanismo, né? Porque eu me descobri no último ano de faculdade. Né? No nono semestre eu descobri que não, o meu propósito, a minha missão está mais focado nessa questão de cidades e pessoas do que qualquer outra coisa, né? Certo. E aí eu fui me descobrindo que eu gostava era mesmo de projetar cidade, né? Parques, ruas, esse contato de saber conectar as pessoas, saber o que as pessoas querem para aquele espaço. Porque também tem muito disso, né? Esse envolvimento das pessoas no processo de construção das nossas cidades é extremamente importante. Então, eu resolvi fazer TCC de 1 ano. E aí, realmente, assim, eu tenho muito orgulho do meu TCC, fiz na Rua da Praia. E depois aí, o trabalho do Interventura também, ele é muito semente disso, né? Então, ele nasce ali naquele espaço junto. Né, tu conseguiu, uma das coisas que os estudantes, quando estão na faculdade, eles, para que eu vou fazer um TCC tão aprimorado, já que vai virar poeira? Mas durante o teu projeto, o teu TCC, tu conseguiu implantar, Júlia, algum projeto, alguma ação específica que tu conseguiu descobrir no teu projeto de pesquisa, implantou lá? Como é que foi esse trabalho? Então, a primeira ação do Interventura, uma das primeiras ações, não exatamente a primeira, foi o Abraço Rio dos Sinos, que foi uma ação onde o museu estava fechado, né? Ele foi restaurado, aí ele ficou fechado na gestão anterior por 5 anos. E a gente fez a ação do Abraço Rio dos Sinos, colocando São Leopoldo no mapa mundial, que é um dia que várias cidades do mundo fazem a defesa dos seus rios, comemoram ter os seus rios por perto. E a gente fez isso com São Leopoldo. E foi ali no Museu do Rio. Então foi um dia de exposição de fotos, mostrando os rios pelo mundo, né? As possibilidades que a gente poderia ter à beira do Rio dos Sinos. A gente montou um mobiliário itinerante e, a partir dali, nasce a ideia do Sarau do Rio. Né? A Secretaria de Cultura e a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a Prefeitura de São Leopoldo, viram o potencial que tinha esse movimento. Exato, e que estava acontecendo ali. E nasce o Sarau do Rio, que está acontecendo agora há mais de 1 ano e meio. Agora patrocinado por uma empresa privada, com mais recursos. A Klabin adotou, porque tem muito ao encontro da missão da empresa hoje, né, que visa a sustentabilidade. Então,
super adequado linkar a imagem da empresa, os produtos da empresa com um certeza. evento desse. E aí nasce o sarau e nasce esse engajamento, e junto do sarau o movimento de decreto do Parque Rua da Praia. Então, inclusive, o Interventura participa das reuniões mensais. Eu sou uma das conselheiras, então eu tô lá junto com o poder público, né, e a sociedade civil, porque os moradores foram convidados também, tem outros agentes da sociedade civil participando da construção do Parque Rua da Praia. E aos pouquinhos... Tá ficando muito bonito. Aos pouquinhos, além disso, a gente fez o Deu Praia, né, que foi uma ação de um dia. Lá a gente levou o nosso mobiliário, que inclusive tem fotos, as fotos que eu te mandei, exatamente desse ponto do Deu Praia. Foi uma ação que uniu forças entre a Poena Socioambiental e o Interventura, onde a gente fez um dia em prol daquele espaço, né? Contemplação do rio, falamos de educação ambiental, as gurias fizeram a remada ambiental, que foi a retirada de lixo de dentro do Rio dos Sinos. E aí tentar trazer as pessoas para aquele lugar que é onde nasce São Leopoldo, né? Isso então mesmo. Ele tem muito significado, muita história, e o Rio dos Sinos, ele sustenta 32 cidades, né? Imagina. E ainda está muito... Júlia, vou te interromper, Certo. Mas para a gente voltar, a gente vai fazer um breakzinho e já retornamos para o segundo bloco, onde ela vai falar mais sobre essas ações e sobre como é que funciona a empresa Interventura. Fique com a gente. Voltamos, pessoal, com o nosso segundo bloco, conversando com a Júlia Rolim, do Interventura. E ela estava falando sobre as ações do Rio e tem uma novidade muito legal para nós. Sim, sim. O Interventura foi selecionado, né, para representar São Leopoldo e o Rio Grande do Sul no Encontro de Urbanismo Colaborativo do Brasil em Belém do Pará. Isso faz pouco tempo? Faz. Foi recente, Olha só. E eu também fui selecionada para ser uma das embaixadoras, junto com a Carline Carazo, né? Que nós somos em 4 mulheres no Interventura. Então, é empreendedorismo social e mulheres empreendedoras, né? Muito legal. Muito legal. Então, a gente vai representar São Leopoldo nesse encontro, né? Com a iniciativa do Deu Praia, que é uma ação da Poena Socioambiental, junto com o Interventura, que fez uma ação de um dia no espaço da Rua da Praia. Sim, que teve uma repercussão nacional, porque foi num Dia Nacional de Valorização Isso. rios, É em comemoração ao Dia Mundial da Água, né? Então, a gente escolheu, foi dia 23 de março, nós escolhemos um dia no mês de março, que é o mês das águas, né? O Brasil inteiro tem essa data também em alusão a essa questão que é bem criteriosa nos dias de hoje, né? Até porque, em nível mundial, né, Júlia, eu acho, tu pode me corrigir, os rios, eles têm uma importância muito grande para as cidades. Total. Com o advento da poluição geral, que tudo via para os rios, que virou um grande esgoto, os rios foram durante muitos anos uns incompreendidos. E ainda são, né? Então, a Beth, a Júlia, até há tempo atrás, achávamos que nós podíamos botar o que nós quiséssemos ali. Exatamente. E não é bem assim. Não. E no caso específico do Rio dos Sinos de São Leopoldo, ele recebe muito resíduo das outras cidades. São 32 cidades, né? Viu? Ó. E nessa ação que a gente fez com o Deu Praia, nós fizemos ações de engajamento. Nós levamos pessoas da sociedade civil para conhecer a nascente, que é em Caraá, que a água é cristalina. É lindo, né? E ela vem descendo e acaba não sendo balneável no nosso Rio dos Sinos, que cruza São Leopoldo, né? Cruza na parte central. E a partir de um certo momento, São Leopoldo, especificamente, virou as costas para o rio na construção dos diques. Isso. E as pessoas também viraram as costas para o rio em construção também dos diques, né? Sim. E a gente culpa muito o rio pelas nossas ações, mas quem é que polui o rio, né? Então falta muito essa questão da educação ambiental. Então esse dia foi um dia de levar as pessoas para a beira do Rio dos Sinos, ver aquele espaço incrível que é, né? Um espaço de contemplação, um espaço de conexão com a natureza.
e também de educação ambiental. Então foi uma união de duas iniciativas e agora foi selecionado esse projeto para representar São Leopoldo, representar as 32 cidades e o estado, né? Muito legal. Muito legal. E assim, Júlia, tu falaste antes que o Interventura começou como um movimento voluntário, Sim. era um grupo grande no início. Sim, chegamos até ser 10 pessoas. E com o passar do tempo, apesar de estar 2 anos não é nada nesse nosso Quase grande 3, universo, né? Mas vocês sentiram a necessidade de ou continua sendo voluntário e acabava, ou Isso. vocês transformavam isso numa empresa. Exatamente. Um CNPJ. Como foi esse processo e como é que ele está hoje de vocês, do Interventura, ser uma limitada? Sim, foi um desafio, né? Foi uma construção em todo esse processo. A gente iniciou sem muita pretensão, né? A gente quer botar a mão na massa e transformar. Iniciamos num núcleo de 3 pessoas, que daí passou, como eu te disse, de 7 a 10. Sim. Todos os voluntários, e muito multidisciplinar, né? Lá hoje, né? Nós somos em 3 arquitetas, uma fotógrafa e uma estudante de jornalismo. Mas já chegamos a ter engenheiro civil, advogado, administradora. E o quão rico foi esse processo para o Interventura, porque a cidade ela é plural, né? Muito plural. Ainda mais São Leopoldo, que é multicultural. Exato. Então, a gente ter esse olhar de pessoas que não são técnicas, né? Não são da área, não são arquitetos e urbanistas, mesmo sendo os assuntos de urbanismo colaborativo, isso enriqueceu o processo colaborativo e enriqueceu a construção do Interventura como empresa. E essa transformação ainda está acontecendo, Sim, ela não está ainda consolidada. Então, para a gente está sendo um grande desafio também falar de empreendedorismo social, que onde tem essa questão de, sim, temos fins lucrativos, porém, estamos entregando algo de bom para a cidade, algo de bom para as pessoas. Vocês estão devolvendo. Exatamente. O investimento, você faz um investimento na gente, a gente devolve em transformação em uma cidades para pessoas, porque hoje a gente não trabalha mais só em São Leopoldo, né? A gente abriu para outras cidades também. Estamos com ações em Montenegro, ações em Portão também, então tem outras cidades também nos sondando para fazer ações. Está aberto. E como se contata a Interventura? É uma empresa que deseja fazer alguma ação e entra em contato com vocês? Ou é o poder público que entra em contato? Como é que é a venda do produto Interventura? Certo. A gente trabalha com soluções urbanas, né? Então, nós olhamos para as nossas cidades, diagnosticamos as dores e propomos soluções. Ora vem do poder público, da sociedade civil, do empresário que nos busca. Ora a gente vai até essa empresa ou até o poder público e oferece os nossos produtos. Então, que exemplo que tu pode dar assim para quem nos ouve, para uma empresa que está interessada em fazer um projeto ambiental ou social, como é que isso acontece na prática? Na prática. Por exemplo, né, a gente fez recentemente um Parking Day com a Voves em São Leopoldo. Ai, amo a Voves. Sim, que é uma biscoiteria que é bem tradicional e é maravilhosa. Sim. E aí a Nêmora nos buscou, por quê? Ela queria ampliar o espaço dela para receber os clientes. Na ruazinha dela ali na Gomes Portinho ali. E as empresas, elas têm algo assim, eu sou uma empresa e eu tô fechadinha aqui no meu espaço privado. O Interventura oportuniza a conexão. Ai, olha que lindo. A gente se conecta com a cidade e se conecta com as pessoas. Então, é como se ela abrisse a casa dela, vou chamar de casa. Sim, porque é uma casa. Exato. Abrisse o negócio dela para a cidade. E daí o Interventura ela chamou vocês e vocês foram atrás de outras empresas ou outros projetos para fazer um único evento, isso? Nesse momento, a gente fez a locação do nosso mobiliário. Certo, vocês têm um mobiliário. Isso, nós temos o nosso mobiliário próprio. E aí a gente montou uma proposta para ela, a gente fez a locação do nosso mobiliário, né?
para a ocupação das vagas de estacionamento na frente da casa dela. Aí nós fizemos entramos dentro da prefeitura, pedimos autorização, pagamos uma Claro, taxa. porque vocês estão ocupando num espaço público, exato. claro, tá certo. E montamos o nosso mobiliário lá, tiramos as vagas dos carros. Então, se tira 2, 3 carros e oportuniza um espaço para pessoas. Então, é muito dessa coisa da conexão, né? Daqui a pouco o empreendedor está querendo se conectar com mais pessoas, se conectar com a cidade, ele pode estar buscando interventora para isso. É isso. E essa questão agora, há pouco tempo, vocês fizeram mais um evento na rua. Como é que é? O Diversidades Urbanas. É isso. Isso. Que vocês fecharam uma rua ali no centro da cidade, que foi eu até incrível. fui, dei um pulo lá, ficou lindo. Sim. Isso foi um produto. É um produto de É um vocês. produto, isso. A gente chama de rua de lazer. E nós, costumamos chamar os nossos eventos de intervenções urbanas. A gente está intervindo na cidade, oportunizando uma nova experiência, né? E essa rua, a gente sonhava com ela há muito tempo, desde o início da Interventura, e a gente agora conseguiu viabilizar. E nós segmentamos a rua em três setores, num programa de necessidades que era economia criativa, onde a gente desenvolve o desenvolvimento sustentável, Sim, né? Promove que os expositores locais possam apresentar os seus produtos e também se conectar com pessoas. Então, isso é sustentabilidade, porque, né, tu tá valorizando o microempreendedor, valorizando o artista e fazendo o desenvolvimento sustentável da cidade. Vocês fazem uma espécie de curadoria do que vai ser exposto. Sim, sim. Não é só qualquer não, coisa que eu vou lá, não. não. Vocês fazem uma avaliação crítica do que vai ser Exatamente. exposto para ver se vem ao encontro da proposta de vocês. Exatamente. Muito focado em economia criativa e sustentabilidade, né? Tinha um expositor que são mochilas, que são feitas de tecido que não vão ser aproveitados, são retalhos. Então, ela faz a busca dos tecidos e faz a montagem das mochilas, das pochetes, das bolsas. Então, tem esse apelo legal, também. Tinha a sim. venda de composteiras. Então, a gente tem esse cuidado, né? Para estar alinhado com o nosso propósito, o nosso conceito. Aí, na parte central, a gente tem um espaço de estar, onde a gente realmente recebe os nossos convidados. Onde você coloca o mobiliário de vocês, né? Isso, a grama sintética, o nosso mobiliário. Nós temos a parceria com a Sinus Garden, que é uma empresa de paisagismo. Então, a gente também busca trazer essa ambientação, esse aconchego, né? Então, é feito um projeto referente ao tipo de espécie que vai estar lá no dia para proporcionar essa experiência. Então, nós temos um estar central com música, né? E aí, nesse estar, junto do lado, a gente oportunizou oficinas de compostagem e de desenhos sensoriais. E no terceiro setor é lazer, onde nós tínhamos as bikes para aluguel, né? Bikes elétricas, e uma pista de skate para as crianças aproveitarem. E a rua estava fechada para que as pessoas, se quisessem trazer uma bola, um patinete, ou pular corda. E vocês foram muito felizes na escolha dessa rua em específico, porque é uma rua residencial, apesar de ser no centro, tem pouco movimento no domingo. Sim. E tem um barzinho bacana lá que aderiu também, que é o acredito Raca, eu. isso. O Raca tem o do Cris, né? Isso, a hamburgueria do Cris. Do Cris, sim. E é legal porque a gente fez o contato com todas as pessoas que estavam ali em volta, né, falando dessa intervenção. Então, os residentes, eles não estranharam e eles apoiaram, porque isso é uma coisa, um cuidado muito bacana que vocês tiveram, porque os moradores podem se sentir invadidos porque Total. é domingo, é o descanso dele, e ele tem todo motivo, direito, né? Todo direito. A gente teve o cuidado de, uma semana antes, conversar com cada um deles, falar do que ia acontecer, perguntar se estavam de acordo, né? Porque a gente também tem esse... Tem que ter um cuidado, A né? nossa Claro. empresa, ela coloca totalmente no pedestal as pessoas. Até porque vocês estão fazendo uma intervenção e não uma invasão. Exato. O que acho que é diferente. Isso que às vezes as pessoas, né, a gente vê as notícias da Cidade Baixa, Sim, que sim. se torna uma invasão e não uma Exatamente. intervenção. Então é um exato. cuidado que tu tem que ter, né?
essa questão do respeito, né? O meu espaço acaba até onde começa o do coleguinha, né? Então, a gente tem muito esse apelo, assim, do envolvimento das pessoas. E a gente ainda quer aprofundar mais essa construção, né? Até porque é muito novo o projeto. Claro, claro. Tá agora claro. se consolidando. A Rua de Lazer, por exemplo, foi a primeira edição. Então, a gente já está pensando na segunda e a gente quer envolver mais. A gente quer trazer esses moradores próximos e a sociedade como um todo para vir construir a intervenção junto com a gente. Esse é o próximo desafio, assim, né? Então tá. E nós possuímos várias frentes, né? A gente tem o Parking Day, que é um produto, a Rua de Lazer, as caminhadas em prol do patrimônio histórico também é um produto. E agora, Palestras também. Palestras, workshops, oficinas. A gente trabalha muito com universidades, com escolas, então tem nós funcionamos como um elo. Onde as pessoas estão separadas, querendo fazer algo, a gente tenta chegar junto e dizer, não, vamos se unir, vamos fazer a transformação de maneira colaborativa. É isso. Muito bacana. Nosso tempo já acabou. Então, tem muita coisa para falar. Olha, Júlia, que vocês tenham muito sucesso obrigada. nesse projeto, que é muito bacana mesmo. A São Leopoldo precisa desse olhar carinhoso, vem tendo com iniciativas como a de vocês e que seja que frutifique demais. Obrigada pela oportunidade. E se puderem seguir nas redes, né? Interventura.urb, temos Facebook, logo está saindo nosso site. Que bacana. Pessoal, terminou nossa entrevista. Muito obrigada por ter ficado conosco, nos acompanhado e continue com a programação da Vale TV. Até a próxima!